Quando a tardia se esconde o sol e já a noite descendo vem. Boa noite, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Amém, irmãos. Peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês em Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. A gente vai fazer vamos conversar um pouco sobre esse capítulo e ver o que Deus tem para falar com a gente através dele. É um capítulo em todo muito importante, é um capítulo incrível, onde a gente vai conseguir ter uma visão, uma abordagem de Isaías muito bem feita por Deus. Amém, irmãos? Antes da gente fazer a leitura, eu queria deixar alguns pontos, né? Isaías, ele é o primeiro livro dos profetas, né? Dentro do cânon bíblico. Os livros dos profetas, eles se iniciam através de Isaías. E não só por isso, mas Isaías também é o profeta mais referenciado na Bíblia. Se você for pegar toda a Bíblia como um livro todo, o profeta que mais tem referências a seu livro é Isaías. No Novo Testamento, por exemplo, são diversas referências a Isaías. Em Marcos, Lucas, Mateus, João, eles referenciam Isaías, os apóstolos também, logo em suas cartas, também fazem referência a Isaías inúmeras vezes. Não só é o primeiro livro de grande profeta no cânon bíblico, como também é o mais referenciado. E também é um que dá mais clareza à vinda de Cristo. Se a gente for pensar que Isaías, ele viveu muitos anos antes de Cristo vir a nascer, a gente imagina que Isaías estava prevendo o futuro. Aí todo mundo sabe que ele recebeu uma mensagem de Deus, que a mensagem do Senhor é aquela a ser transmitida a um povo que esperava um Messias. Só que Isaías viveu muito antes do Messias. E ele é o profeta que ele deixa uma mensagem, é o profeta que mais deixa clara a mensagem da vida do Salvador. Então, só por isso a gente já vê que Isaías é um livro incrível. E assim como a maioria dos profetas da época dele, e os profetas que a gente tem na Bíblia, né, o livro de Isaías ele tem uma mensagem bem simples. Por mais que sejam vários capítulos, a mensagem de Isaías é praticamente a mesma dos outros profetas. Deus envia um homem, e esse homem aponta o pecado do povo, diz que o povo precisa se consertar, fala que haverá um juízo sobre esse povo, e no final fala da restauração do povo. Isaías segue esse mesmo roteiro. A única diferença do roteiro de Isaías para outros roteiros é que Isaías sabia que ninguém ia ouvir a palavra dele. Isaías sabia que ninguém ia se converter durante sua palavra. Mas a mensagem dele era necessária para que, no futuro, houvesse uma semente, e a semente de Cristo. Porque, por mais que o povo não se voltasse a Deus, a semente do Messias já estava plantada. Então, Isaías pregou sobre arrependimento, pregou sobre juízo e pregou sobre a restauração do povo de Israel. Isso também é uma característica de Isaías referente aos outros profetas. Outra coisa também que é comum de Isaías a outros profetas também, é que no seu livro, ele também conta a sua experiência com o Senhor. Se a gente for ler Êxodo, a gente vê que Moisés tem a experiência dele com a sarça, e Moisés vai lá e mostra toda a experiência dele com a sarça. E depois a gente vê Jeremias, que ouviu o Senhor falando com ele, e Jeremias descreve essa passagem no livro dele. E a gente vê também Ezequiel, que experimentou visões, né, do Senhor, e a gente vê Ezequiel falando cada uma dessas visões, que às vezes para a gente é até confuso, né, porque tem um simbolismo muito grande da visão de Ezequiel. Mas a gente vê esses grandes profetas, todos eles mostrando e descrevendo as suas experiências com o Senhor. Isaías não foi diferente. Vamos dar uma lida no texto? Isaías 6. Em Isaías 6, a gente tem, em algumas versões, como a gente tem o título, né, do versículo, como o chamado de Isaías. E é bem isso que ele significa mesmo, irmãos.
No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, assentado num trono no alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam, e proclamavam com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia sido tirada do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E ele disse: vai e diga a este povo, esteja sempre ouvindo, mas nunca entendem, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos e não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, e até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam um tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Amém? Isaías, ele conta para a gente o chamado, Isaías 6, ele conta para a gente o chamado de Isaías. E a gente pode ver que a experiência de Isaías é uma experiência incrível. Isaías, ele entra num templo, e dentro desse templo ele vê serafins, né, que são anjos. Se a gente pegar a tradução de serafim, serafim significa algo como ardente, né, chama, brasa. E a gente vê que esses serafins, eles estão conclamando: santo, santo, santo é o Senhor. Isaías, ele sabe da condição dele de homem. Naquele momento, ele não se põe maior do que ninguém por estar vendo aquela cena. Ele não fica: nossa, que oportunidade que eu estou tendo. Na verdade, não. Na verdade, ele morre de medo. Porque ele sabia que homem pecador que ele era, ele sabia da pecaminosidade que ele possuía, e ele disse: gente, como eu, homem de lábios impuros, posso estar no meio, vendo o rei sendo adorado, vendo o Senhor sendo adorado. Como eu, homem de lábios impuros, posso ver o rei sendo adorado. Isaías, ele morre de medo nessa situação, porque a Bíblia nos relata em várias oportunidades, principalmente no Pentateuco, que aquele que vê os homens da época tinham aquele medo de aquele que visse a face do Senhor não aguentaria o poder da sua glória, que o poder da glória do Senhor consumiria a todos. Isaías, ele tinha esse medo. Isaías, ele estava lá só esperando ser consumido. E aí a gente vê um anjo, um serafim, que pega uma brasa do altar do sacrifício, e com essa brasa ele toca os lábios de Isaías e fala: Isaías, essa brasa que tocou os seus lábios, purificou os seus lábios. Então, seus pecados estão perdoados a partir daqui. Isaías se torna puro a partir daquele momento. Isaías, naquele momento, ele tem a experiência dele com o Senhor, de o Senhor falar diretamente com ele e poder passar esse chamado diretamente a ele. É uma experiência incrível, irmãos, é indescritível. A gente lê o que Isaías, a gente pode até ler o que Isaías escreve, a gente pode até ler o que Isaías passou, mas a gente nunca vai sentir o que a gente nunca vai conseguir sentir a sensação que Isaías teve ao vivenciar aquilo. É uma coisa muito particular, uma coisa, é uma sensação totalmente diferente.
E eu posso falar para vocês que talvez esse seja o momento mais ápice, o ápice da conversão de Isaías, é esse momento, é esse encontro com o Senhor. Esse é o ápice da conversão de Isaías. E Josemar Bessa, que é um pastor brasileiro bastante famoso na internet, ele tem em uma das suas pregações, ele fala que todo homem ele tem 2 nascimentos. Todo homem ele tem 2 nascimentos. Um que ele não lembra e outro que ele jamais vai esquecer. E Isaías ele teve a experiência dele. Essa experiência de Isaías pode passar anos, anos e anos e anos e anos e anos, e ele jamais vai esquecer essa experiência. Eu acredito que Preguinho deve ter várias lembranças das defesas que ele já fez em campo de futebol. E algumas ele nem lembra mais. Algumas defesas ele nem lembra mais. Mas a experiência de conversão é uma lembrança e é uma experiência que a gente vai ter para sempre. Isaías ele demonstrou isso. E o texto, além disso, nos traz um Isaías que, diante da situação de tão grande santidade, sentindo esse peso da pecaminosidade dele mesmo, foi humilde. Ele não se pôs arrogante diante do Senhor. Ele não se pôs arrogante diante dos anjos, diante de Deus. Muito pelo contrário, ele falou, gente, o que eu estou fazendo aqui, gente? Por que vocês me trouxeram aqui? A gente vê só o que Isaías escreveu, mas a gente não vê o que Isaías pensou. Gente, o que Isaías... Cara, o que vocês estão fazendo comigo, gente? Vocês me trouxeram aqui cheio de anjos, cheio de Deus. Não é para mim estar aqui não, gente. Eu sou homem, eu sou pecador, eu sou fraco, eu sou frágil. O que vocês querem de mim? Isaías, humildemente, disse que eu sou um homem de lábios impuros e como eu posso viver depois de ver a face do Senhor? E a gente vê que o anjo foi lá, purificou os lábios de Isaías para que ele pudesse receber a tarefa profética dele. E a tarefa profética dele foi aquilo que a gente conversou no começo. O Senhor nosso Deus orientou que ele fosse até o povo, falasse ao povo, e já explicou para ele, antes dele começar, que o povo não ouviria, que o povo não o veria e que o povo não ia se converter. Então ele era uma pessoa que, mesmo sabendo que nada do que ele fosse falar faria efeito para aquele povo, ele foi adiante, porque essa era uma ordem de Deus. Ele não se importava. Ah, o povo vai me ouvir? Não, Deus já disse que não vai te ouvir. Mas o que eu tenho que fazer? Aquilo que Deus mandou eu fazer. Independente do que eu ache, independente do que eu acredite, Deus ele tem uma tarefa para mim e eu preciso cumprir essa tarefa. Só pulei um pontinho aqui, irmãos. Lembrando também que essa brasa que foi retirada que tocou os lábios de Moisés, a Bíblia nos fala que foi uma brasa que foi retirada do altar de sacrifício. Ou seja, era uma brasa onde havia tido um sacrifício, onde no sacrifício, como a gente entende no Antigo Testamento, né, todo sacrifício era realizado para que houvesse perdão dos pecados. Então, ocorreu um sacrifício, o animal foi queimado, o perdão foi concedido através da morte daquele animal e da brasa deste animal, em que esse animal foi queimado, na brasa do altar de sacrifício, foi tirada, uma brasa foi tirada e tocou os lábios de Moisés. Os lábios de Isaías, desculpe. E Isaías foi purificado dos seus pecados. A gente tem na Bíblia diversas referências simbológicas, né, de que o fogo, ele prova o homem, assim como prova também o ouro, né? Quando a gente pega uma peça de ouro, se a gente quiser tirar as impurezas do ouro, a gente tem que botar o ouro no fogo. Você põe o ouro no fogo, e aí as impurezas do ouro, elas saem todinha, e você tem um ouro puro. Então, assim como a brasa também simboliza o fogo, Isaías passou pela sua prova, passou pela sua brasa, passou pela sua purificação, para que ele pudesse estar preparado para a tarefa que o Senhor ia passar para ele. E outra coisa que é muito íntima, só de Isaías, né, que só Isaías passou, é que Isaías ele tem uma prontidão tão grande
em atender ao chamado do Senhor, que ele se confunde com outros profetas. Se a gente vê Moisés, se a gente lembrar dos tempos de Moisés, o quanto que Deus pediu para que Moisés fosse à frente do povo. E Moisés disse, poxa, mas eu não sou capaz, eu não falo direito, as pessoas não me entendem, eu sou gago, eu tenho dificuldade de me comunicar, como que eu posso liderar esse povo? Aí com Jeremias a mesma coisa, Deus teve muito trabalho para convencer Jeremias que Jeremias precisava pregar ao povo. A Jonas, Deus direcionou Jonas para um local, e Jonas foi para um local totalmente contrário ao que o Senhor queria. Isaías não. Isaías ele passou pela essa experiência, e o Senhor virou para todos naquela sala presente, inclusive para os anjos, e perguntou, quem eu irei enviar? Quem irá por nós? Isaías, sem pestanejar, sem gaguejar, sem ter nenhum tipo de debate com Deus, fala, envia a mim. Eu irei à frente do povo, eu irei fazer o que o Senhor desejar, Senhor, o que o Senhor precisar, eu estou disposto a fazer, o que o Senhor precisar. E o Isaías, ele entendia quem ele era. Isso é muito importante. Isaías entendia a situação dele. Qual era a situação de Isaías? Um homem impuro, que tinha tido um encontro com Deus, e que nesse encontro com o Senhor, ele foi purificado dos seus pecados, ele foi perdoado de todas as suas falhas, e ele entendia que ele precisava retribuir o Senhor de alguma forma. Senhor, não há ninguém capaz de perdoar os meus pecados que não seja o Senhor. Então, o que o Senhor quer que eu faça? Quer que alguém vá? Que vá eu. Então, ele entendia quem ele era, ele entendia o processo, ele entendia que havia um processo de edificação do seu ser, ele entendia que ele precisava passar por experiências que fossem tornar ele o profeta que ele foi. E que a obra do Senhor que fazer a obra do Senhor só era possível porque o Senhor o havia enviado. E que se fosse pelas qualidades dele, como homem, ele não poderia, porque era um homem impuro, como ele próprio disse no texto. E que ele só pôde fazer tudo isso porque o Senhor direcionou. E a humildade em Isaías em reconhecer isso é uma coisa incrível. É incrível, é emocionante a gente falar sobre a humildade de Isaías. Porque às vezes a gente, por menos coisas, a gente às vezes é menos humilde do que Isaías foi. Menos humilde. E a gente tem o Spurgeon, que é um grande pastor batista, um dos maiores da história batista, né? Ele tem uma frase que ele dizia que a melhor queda que um homem pode ter é quando ele cai diante de Deus. Essa é a melhor queda que um homem pode ter. Quando o homem cai diante de Deus, é a melhor queda que um homem pode ter. Isaías teve essa queda. Isaías teve esse choque de realidade. O que é esse choque de realidade? É porque talvez a gente, quando se compare com os outros ao nosso redor, às vezes a gente pensa, caramba, eu estou bem, né? Eu estou bem. Nossa, eu faço as coisinhas certas. Quando eu me comparo com aquele colega meu de serviço que nem para a igreja vai. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo um bom trabalho, quando a gente olha para si mesmo e olha aquele colega nosso vizinho, por exemplo, que nem para a igreja vai. A gente se compara e a gente acha, poxa, acho que eu estou bem, né? Estou seguindo o caminho certo. A gente olha para Isaías, profeta do Senhor, ele recebe lá e fala assim, gente, quando ele encontra a santidade do Senhor, quando ele entra dentro do templo do Senhor, ele olha e fala assim, gente, é muito mais do que eu imaginava. O que eu faço não é nem suficiente. Não era nem para mim estar aqui. E a gente entende que a gente precisa ter uma mudança radical na nossa vida. A gente entende que a gente não pode mais ser quem a gente é, que a gente precisa reconhecer quem nós somos, ser humildes em reconhecer quem nós realmente somos, reconhecer as nossas falhas, reconhecer as nossas impurezas e se consertar diante do Senhor.
E eu fico pensando que eu trabalho em construção civil, irmãos. Eu sou técnico de segurança em construção civil. E na construção civil a gente vê uma rotatividade muito grande. Um auxiliar de obras entra hoje, daqui a 2 semanas ele pede conta e vai embora. A gente vê uma rotatividade muito grande de empregos. Eu acho que tem diversas áreas, né, que essa rotatividade é grande mesmo. E quantas vezes eu já ouvi, irmãos, a pessoa virar para o patrão e falar assim: patrão, se você me demitir hoje, amanhã faz 2 dias. Todo mundo já ouviu isso, acho que todo mundo já ouviu essa frase: se me demitir hoje, amanhã faz 2 dias. E ele vira para o colega dele de serviço e fala assim: quem está perdendo é ele mesmo. Quem está perdendo é o patrão, está perdendo uma mão de obra como eu. E a gente vê que o emprego de Isaías era ser profeta. E quando ele foi posto em frente ao patrão dele, ele virou assim: patrão, eu não sou ninguém, eu não mereço estar aqui. Desculpa ser pecador, não tem desculpa ter meus lábios impuros, desculpa passar por esse momento aqui, de envergonhar o Senhor, não tem? Desculpa, eu não faço nada certo. Aí o anjo vem lá, purifica os seus lábios, e ele é o primeiro a falar: pô, patrão, depois disso tudo aqui que o Senhor me permitiu viver, o que o Senhor quer que eu faça por você? Pode deixar que eu vou. Pode deixar que eu vou. A humildade e o caráter que ele tem diante do Senhor fez Deus olhar para ele e falar assim: é esse que eu quero como instrumento. É esse que vai ser usado para abrir os caminhos. É esse que vai ser usado para pregar sobre o Messias. É esse que vai falar sobre o meu filho. É esse que vai orientar o povo sobre a restauração de Israel. Ele que vai falar sobre a vinda do Salvador. E a mudança de Isaías veio de uma forma incrível. Hoje, por exemplo, imaginem a Bíblia sem o livro de Isaías. Cortem o livro de Isaías da Bíblia. Quantos buracos a gente vai ter na Bíblia? Quantos buracos a gente vai ter na Bíblia? No Novo Testamento, o livro de Isaías é referenciado 419 vezes. São 419 referências do livro de Isaías no Novo Testamento. Só nos evangelhos, são 102 versículos diferentes onde Isaías é referenciado. São mais de 102 versículos diferentes, onde tem 1, 2 ou 3 referências a Isaías, mas que Isaías é referenciado. Imagine assim, 102 versículos de Mateus até João sendo apagados da Bíblia. Apagados. Porque não tem o livro de Isaías. Para a gente ver a grandiosidade do trabalho de Isaías. Aonde Isaías foi? Onde que Isaías foi? O ápice que Isaías teve na vida dele, ao momento em que ele se diminuiu diante do Senhor. Ele não precisou se engrandecer. Não, Senhor, o Senhor escolheu a pessoa certa, sou eu mesmo, eu vou. Não, Senhor, eu não mereço ir, mas se o Senhor quiser, eu estou à disposição. Essa é a mensagem que Isaías traz para a gente. E a gente vive em um período que, por exemplo, mês passado a gente passou por um período de missões, né? A gente teve o período de missões mundiais, né? A gente viu vários vídeos sobre a situação da Ucrânia, a gente conversou um pouco também sobre um pastor que trouxe um pastor missionário que trouxe alguma situação na Índia, né? Que a gente conhece bem o trabalho da Índia também. Eu já passei por promotoria de missões, já fui a alguns esqueci o nome que se fala, algumas reuniões de promotores, né, lá no acampamento da ABC. Eu já conheci vários missionários que tiveram experiências incríveis diante do Senhor, mas uma coisa que a gente vê é que tipo de missões nós estamos vivendo. Que tipo de missões nós estamos vivendo? Em que sentido, irmãos? Porque muitas vezes a gente fala que a gente apoia missões, e a gente realmente apoia. O dinheiro foi enviado para missões, as orações foram feitas para missões, mas a verdade é que quantos estão dispostos a fazer missões? Quantos estão dispostos a ir
como Isaías foi. E às vezes a gente pensa, eu não vou porque eu não fui chamado. Show. Chamado por quem? Se alguém estiver esperando um missionário chegar aqui, sair lá um missionário vai sair lá de uma igreja batista, fazendo uma caravana, ele vai vir aqui na Ilha das Flores, buscar especificamente uma pessoa, para levar essa pessoa para a China, para a Indonésia, para a Tailândia, para qualquer lugar, bem provável que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Uma das coisas que a gente precisa entender é que o trabalho missionário, ele é para quem se impõe à disposição. Se hoje aparecesse uma oportunidade para a gente ajudar em missões algum país lá do exterior, como já a convenção ela foi, há uns anos atrás, eu acho que o pastor sabe até melhor do que eu, a convenção ela enviou um grupo de missionários aqui do Espírito Santo para ir para Israel, para ir lá para o Afeganistão, cuidar do pessoal que estava em exílio, né, que não tinha mais terras, pessoas que estavam fugindo da guerra, né, foram missionários daqui do Espírito Santo, lá para Israel, para cuidar do povo lá nos acampamentos, né, que eles têm lá fora da cidade, né, que são das pessoas que são vítimas de guerra. Se hoje chegasse aqui alguém e falasse assim, preciso de pessoas para que vão para Israel comigo, para passar 2 semanas lá em Israel, para cuidar daquele povo. A pergunta que eu faço para os irmãos, quem aqui tem passaporte? Quem aqui tem passaporte? Nem eu tenho. Eu me encaixo nesse grupo também. Não tendo passaporte, como eu vou fazer missões? Como eu vou? Eu não estou falando só disso não, irmãos. A gente pode falar de missões, a gente pode falar de diversas outras áreas da nossa vida em que se eu não estiver preparado, eu não consigo. O chamado do Senhor, quando Ele procurou Isaías, Ele não procurou diversas pessoas e botou pessoas num grupo e foi fazendo um processo seletivo dentro de Isaías. O Senhor escolheu Isaías, o Senhor trouxe Isaías, o Senhor trabalhou Isaías e o Senhor mandou Isaías. Se nós não estivermos preparados, o chamado do Senhor vem, a convocação do Senhor vem, mas a gente não consegue ir. Mas a gente não consegue ir. E cada um de nós, assim como Isaías, porque imagina, Isaías era homem como qualquer um de nós aqui, era ser humano como qualquer um de nós. E ele tinha os processos deles, ele tinha suas cargas emocionais, ele tinha aqueles pecados internos dele que só ele conhecia, coisas da cabeça dele, os problemas emocionais dele, e mesmo assim, Deus foi lá e purificou ele. É uma outra coisa que a gente pode aprender com Isaías. Deus, antes de te usar, Ele vai te purificar. Antes de te usar, Ele vai trabalhar no seu coração. Ele vai trabalhar a sua vida, Ele vai curar você do pecado, Ele vai curar você da pecaminosidade. Eu não sei qual o problema que você passa. Não sei mesmo. Eu tenho os meus problemas. Eu tenho diversos problemas, diversos. E todos os dias eu oro a Deus, Deus, continue me tirando desses problemas. Continue me livrando desse mal. Eu acredito que cada um dos irmãos também tem. O meu é diferente do irmão Zélio, o do irmão Zélio é diferente do diácono Oswaldino, do diácono Oswaldino é diferente do Marcelo é diferente da Renilda, e cada um vai ter o seu problema, a sua carga emocional e a sua dificuldade. Mas uma coisa é verdade, eu também não sei qual é a do Isaías, e Deus também não perguntou, porque Deus ele é capaz de curar qualquer problema. Não há dificuldade para o nosso Senhor. Não há empecilhos para que o nosso Senhor trabalhe na vida de alguém. E a verdade também é que, para que a gente possa reconhecer isso,
a primeira coisa que nós devemos fazer é olhar para o espelho e falar: quem eu sou? E fazer o mesmo processo de auto-reconhecimento que Isaías fez. Quem é você? Um homem de lábios impuros ou um homem onde seus pecados foram perdoados? Se você for um homem com lábios impuros, a brasa do Senhor está disponível para aqueles que vão ser convocados. O que a gente não pode é deixar de estar preparado, deixar de buscar ao Senhor, deixar de estar na sua obra, deixar de ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Uma outra pregação que eu ouvi também dizia o seguinte, que tantas vezes nós oramos, me livrai do mal, e ao fim da oração a gente sai correndo para abraçar o pecado. Todos os dias nós oramos, me livrai do mal, livra-nos do pecado, e a gente sai correndo para abraçar o pecado, logo após a nossa oração. Nós precisamos ter os nossos corações reformados, nós precisamos ter os nossos corações corrigidos diante do Senhor. Isaías, ele é um livro que, além de falar de como Deus restaura um povo, que além de falar como Deus apresenta o Messias, ele é um livro que apresenta um homem, ele apresenta um homem com pecados, apresenta um homem com coração renovado, apresenta um homem que se converteu ao Senhor e apresenta um profeta no final dele. Um profeta que pregou a um povo, um profeta que foi referência aos próximos profetas, que foi referência aos apóstolos, que foi referência às cartas dos primeiros cristãos, um profeta gigantesco, que só pôde estar nessa posição porque ele estava preparado para assumir qualquer responsabilidade que Deus pudesse direcionar a ele. E primeiro, reconhecer os seus erros, e segundo, trabalhar em cima deles, e em terceiro, colher os frutos do Senhor. Amém, irmãos? Eu queria deixar essa mensagem para os irmãos, do que nós podemos aprender junto com Isaías, e que essa mensagem venha entrar no coração de cada um dos irmãos, que os irmãos venham recebê-la com amor, venham receber ela com o valor que essa mensagem precisa ser recebida. Isaías, se os irmãos puderem estar lendo o livro de Isaías, é um livro incrível. A gente lê Isaías, a gente se surpreende com as coisas que Isaías sabia antes de Jesus vir a nascer. As coisas que foram confidenciadas a Isaías são coisas que nós sonhamos em ouvir do Senhor. São coisas que nós sonhamos em ouvir do Senhor. E se nós quisermos experimentar o que Isaías experimentou, a gente precisa fazer o que Isaías fez. Reconhecer o seu erro e se converter ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Fiquem com essa palavra, que Deus em Cristo abençoe vocês. Levanta a tua mão e fala assim: envia-me a mim, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Me envia, me enche de poder, me enche de unção e me envia para curar o enfermo, me envia para libertar o cativo, me envia para mudar a história, me envia para levar vida para as outras casas, restauração de lar, de família. Me envia, Senhor. Me envia, Senhor. O seu vento me guiou pra visão que mudaria minha história, minha vida. Com suas mãos escreveria. Seu anjo me enviou com a brasa do altar, me tocou. O pecado com seu sangue perdoou. Os meus lábios o Senhor purificou. Preciso
Só faz você viver o sobrenatural de Deus e o milagre do Senhor. Pra visão que mudaria minha história, minha vida. Com suas mãos escreveria o seu anjo me enviou, com a brasa do altar me tocou, o pecado com seu sangue perdoou, os meus lábios o Senhor purificou. Própria vida. Vem, vem.